Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Por que os homens estão fugindo do casamento? Será que o casamento vai chegar a um ponto de desaparecer? Ou será que o casamento já desapareceu? Será que as mulheres vão ficar cada vez mais sozinhas? Será que é verdade mesmo que está acontecendo aí esse afastamento dos homens das mulheres? E aí, com essa condição desse afastamento dos homens e os homens não querendo mais se casar, as mulheres vão ter de enfrentar essa condição do desaparecimento do casamento? Até que ponto esse afastamento que se provocou no homem vai influenciar nessas relações mais longas e duradouras? A gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo. Então já curte agora, e se você não é inscrito, vem fazer parte com a gente dessa equipe de homens e mulheres poderosos, homens e mulheres que querem se fortalecer e ter as suas vidas transformadas. Porque se a mulher quer ter uma vida melhor, ela tem de ser melhor. Se o homem quer ter uma vida melhor, ele tem de ser melhor. Esse é o princípio básico para cada um de nós. Então vem fazer parte com a gente. Se inscreva, ative o sininho e vamos lá. Olha, por que os homens estão aí fugindo do casamento? Por que os homens estão se afastando? A gente sabe que não é um motivo só. Existem vários motivos que estão levando os homens a irem nessa direção, e esses motivos são provocados ideologicamente, socialmente, politicamente, mas todos eles envolvem diretamente a figura da mulher. Os homens estão decidindo se afastar dos papéis tradicionais de sociedade nas relações pessoais. E essa tendência, aí, a condição por trás dessa tendência vem das pressões, das punições injustas, mas essa daí é uma partezinha, é o fiozinho lá que começa, a pontinha do iceberg. O primeiro motivo principal do homem se afastar e de criar aí toda essa bolha de proteção, de autopreservação, porque sim, isso é uma autopreservação. E isso pode culminar, sim, no desaparecimento mesmo do casamento, mas dentro da condição do que eu vou te mostrar aqui. O homem, olha, tem sofrido uma pressão social e legal, a justiça, está em cima dele. As leis do divórcio e as leis de custódia representam, assim, a maior força que está esmigalhando mesmo a vida, o emocional, o psicológico de todos os homens. Criaram, assim, um ambiente onde os homens sentem que eles têm mais a perder do que a ganhar se eles entrarem para um casamento, principalmente assim, legalmente, Que daí ele assinou lá mesmo, diante de testemunhas, Ou se ele assume uma união estável, eu já ia falar instável, não. Se ele assume uma relação estável, também ele entra dentro dessa condição. A custódia, o medo de perder a custódia dos filhos também é prejudicial. Assim, o divórcio incentiva muitos homens a não quererem se casar por causa da quebra financeira, a quebra afetiva, inclusive com os filhos. Essas questões de pensão e de custódia dos filhos é uma questão assim que acaba com o emocional do homem. A questão da sociedade que criou todo um mecanismo de transmitir ideias negativas a respeito da figura masculina. A figura masculina tem sido destruída pela mídia o tempo inteiro. É nos jornais, nas revistas, nos livros, sabe assim, todos os artigos, nas construções, científicas aí, que eles criam esses pseudo-intelectuais para poder transmitir histórias e passar na questão dos dados inflados, porque é muita mentira sobre os registros, a forma como eles divulgam as
informações dos institutos de pesquisa, tudo para trazer o quê? Uma imagem negativa, e aí leva o homem para uma alienação. Os homens, eles passam a se sentir como incompetentes ou desnecessários, e isso afeta diretamente também a autoimagem masculina. A questão da pressão econômica, né? Eles levam as mulheres e transformaram as escolas num reduto de formação e diplomação das mulheres, para que os homens não se sintam estimulados a estudar, e isso, enquanto a gente não tinha percepção, foi dando muito certo. Os homens foram sendo afastados dos diplomas, tendo aí um pagamento, né, menor, e aí os homens, por causa disso, se sentem assim com falta de condição de ser o provedor da casa. A mulher tem um melhor salário que ele, e aí ele fica sem a sua função, sem o seu papel, fica inseguro, porque essa relação aí só traz segurança para a mulher e tira a segurança do homem. Então os homens vão se sentir menos inclinados a assumir esses papéis, não é? Como que ele vai assumir um casamento diante de uma condição dessa? Aí surge movimentos como o movimento aí dos homens seguindo o seu próprio caminho, não é? Dos MGTOW, Men Going Their Own Way. Esse movimento aí, homens seguindo seu próprio caminho, os MGTOWs, eles vêm explorando essa ideia do homem focar em si mesmo, no seu próprio bem-estar. Não é um movimento assim, acaba com o casamento, acaba com os relacionamentos, né? Até as relações estáveis, que se tornaram instáveis nesse tempo para o homem. Ela ameaça, mas é um protesto. É ali uma construção de uma autoproteção que o homem vem fazendo em torno de si mesmo. Quantas reformas legais a gente tem sofrido, né? A percepção social da importância dos papéis masculinos. Quem é que tinha essa percepção? Ninguém tinha. Então, existe uma necessidade hoje, nesse tempo, da gente trazer esse entendimento mais equilibrado da importância masculina, do valor masculino, do papel do homem na sociedade, como que esse papel masculino é importante na vida de todos, na vida da família, na vida da mulher, na vida dos filhos, na vida da construção e manutenção de toda a estrutura social que a gente tem hoje construída. Então, não é uma questão de rejeição propriamente ao casamento, mas é uma questão de autopreservação que, sim, pode levar no desaparecimento do casamento, pode levar, sim, a essa questão dos homens fugirem do casamento e de se tornarem aí MGTOWs, seguindo essa cultura de pensar, sim, no seu bem pessoal, porque se o homem não pensar no bem pessoal dele, ele não pode pensar também no bem social. Jesus diz que a gente tem de amar o outro como a si mesmo, tem de amar o outro como Cristo amou e entregou sua vida. Como que é isso que Cristo amou? Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser correto, não deixou de fazer o que era necessário, não deixou de falar o que tinha de ser dito, nem de fazer o que tinha de ser feito. Ele encarou todas as circunstâncias, ele foi forte o suficiente para não abrir mão de si mesmo, nem 1 milímetro de si mesmo, porque se ele não amasse a si mesmo o suficiente, jamais ele poderia ter feito alguma coisa por alguém. Nós temos uma dinâmica social cancerígena, cancerosa, que está destruindo. Então, essa dinâmica social leva os homens a evitar esses papéis que vão destruir ainda mais a vida dele. E essa condição masculina vai trazer implicações significativas na estrutura social de mudança e vai trazer transformação melhor para a sociedade, porque quando o homem se levanta e começa a agir e começa a tomar posição, as coisas começam a entrar no lugar espiritual em que elas deviam estar, porque esse é o lugar do homem.
é o lugar dele tomar posição e o lugar dele agir. O homem não foi criado para boteco, para barzinho, para explorar sexualmente mulheres, para ficar ligado em quem ele vai pegar. Ele foi criado para tomar a frente e tomar a liderança e agir. Porque quando o homem assume esse papel, automaticamente as leis espirituais de Deus começam a agir e as coisas começam a se encaixar. Olha, o que você acha dessa situação do casamento hoje? Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer o material precioso que a gente tem preparado. A gente tem se esforçado, se desdobrado para criar, além dos conteúdos que a gente cria aqui no canal, porque é muito pequeno o tempo, não dá tempo. A gente quer criar um material que você estude esse material, que você cresça, que você alargue seus horizontes, que você vá além do que a gente está trazendo aqui. Além dos livros, 3 livros que a gente já tem, que são poderosos, a gente tem um material extraordinário no Seja Membro. Você tem de fazer parte com a gente do Seja Membro e ter esse material nas suas mãos para que você possa ser abençoado tremendamente, crescer e se desenvolver e mudar a história da sua vida. Deus te abençoe grandemente.